Os moares bíblicos épicos. Há muito tempo ouço que o jumento é um animal útil ao homem. De acordo com os animais antigos, ele recebeu este título porque foi escolhido dentre os animais para levar a Cristo em sua entrada em Jerusalém. Em todas as escrituras sagradas, a palavra jumento aparece 105 vezes e jumenta 33, sendo que os animais mais conhecidos parece cômico, mas é verdade. Os jumentos mais famosos são os que Cristo usou para entrar em Jerusalém e a que foi utilizada para falar com Balaão. A figura do jumento está diretamente ligada ao campo e ao trabalho que era desenvolvido nos tempos bíblicos. Ele era um sinal de riqueza. Gênesis 12, 16, 24, 35, 30, 43, 32, 5. Êxodo 20, 17, 22, 4, 22, 9 e Jó 1, 3. Assim como todos os bens que um homem possuía, seu papel está diretamente ligado ao trabalho. Aquela figura de servo, daquele que se submete ao seu senhor. Mas porque estudarmos sobre os jumentos na Bíblia, como que intuito, queridos, não gostaria de fechar nenhuma questão sobre este animal. É mais um dos que foram criados por Deus. São tão importantes e tão animais como um cachorro, um gato. O que desejo destacar é que o Senhor quer nos ensinar através destas passagens. Foi com uma queixada de jumento que Sansão venceu os filisteus. Juízes 15. Foi em um jumento que Abraão levou Isaque para o sacrifício no Monte Moriá. Gênesis 22, 3. 4 jumentos em especial chamam a atenção na Bíblia. Primeiro, Êxodo 13, 13. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatará com um cordeiro, e se eu não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. O primogênito da jumenta era resgatado por um cordeiro. Cristo nos resgatou. Nós éramos impuros e afastados de Deus, mas um cordeiro morreu por nós. João 1:29, Romanos 5:8, Apocalipse 5:6, Hebreus 9:11 ao 28. Todo gênero humano nasce inclinado ao pecado. É pecador e imundo. A condenação por causa da imundície do pecado é a morte. Contudo, houve um cordeiro que se ofereceu a si mesmo para morrer pelos pecadores. Jesus, o justo, pelos injustos. Jesus veio dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. E o apóstolo Pedro declarou: vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem manchas e sem defeito. 1 Pedro 1:18, 3:18. Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Se o jumentinho falasse, ele poderia dizer assim: estou vivo, porque um cordeiro morreu em meu lugar. Foi isso, com toda certeza, que Isaque sentiu ao descer do Monte Moriá. Você sabe a história, né? Abraão construiu um altar conforme Deus pediu, e sobre o altar colocou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. E quando levantou a faca para sacrificar o filho, um anjo do Senhor falou: Abraão, Abraão, não toques no rapaz. Não agora, você mostrou que teme a Deus, porque não negou a ele o seu filho, o seu único filho. E pareceu lá, preso pelos chifres no meio do mato, um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Gênesis 22, 9 ao 13. Se não fosse Jesus, o Cordeiro de Deus, morto em seu lugar na cruz, quem estaria morto, sacrificado? Era você, era eu, era nós. Então seja sempre grato ao Cordeiro de Deus, que é Jesus, que deu a vida por nós, em resgate de muitos. A jumenta de Balaão. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombastes de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria.
E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tua até o dia de hoje? Costumei eu alguma vez assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e postou-se sobre a sua face. Números 22, 27 ao 31. É lamentável como algumas vezes o caráter tem sido deixado de lado e a vida desagregada tem sido comum para alguns homens e mulheres de Deus. Quando percebemos mais profundamente, notamos que muitos dos tais têm sido reais instrumentos nas mãos de Deus. Mas como isto pode acontecer? Como tal irmão vivendo desta forma é usado por Deus? Não podemos confundir queda com vida, e não podemos confundir vida com soberania de Deus. O Senhor pode usar alguém em sua soberania. Na lógica natural das coisas, não poderia ter nenhum momento de instrumentalidade do Senhor. 1 Coríntios 10, 21, 11, 31, Josué 24, 15, 1 Reis 18, 21. Mas, e a jumenta de Balaão, instrumento de Deus para repreender o profeta, deixou de ser jumenta, ficou cheia do Espírito Santo, que passou a viver de uma forma destacável entre os outros animais? Certamente não. Talvez o tratamento que Balaão passou a dar a ela passou a ser diferente, mas isso não a tirou de sua condição natural. Durante a repreensão ela falou, mas após isso nunca mais sua língua foi desprendida para pronunciar uma palavra sequer. Não podemos viver uma vida desregrada, onde certamente desagradamos a Deus. Não sentimos nenhum arrependimento por isso e achamos que em nossa vida ministerial seremos altamente usados por Deus. Ele está aprovando a nossa obra. Ser usado por Deus é misericórdia. A aprovação de Deus é dado ao passo que você se doa a Ele, onde o Pai olha e já não te aprova, mas aprova o Filho dele em ti. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Mateus 7, 20 ao 23. Este nunca vos conheci. Na tradução mais próxima do original é não vos aprovo. Profetizar, efetuar milagres e maravilhas, isto é aprovação de conduta. Terceiro tópico, queixada do jumento. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Juízes 15, 15. Que arminha em Sansão. Você vai lutar contra 1000 homens com uma queixada de um jumento? Parece com a história de Davi enfrentando todo o poder bélico dos filisteus com uma pedra. Às vezes, nossas armas parecem pequenas e desprezíveis. Talvez as pessoas olhem para você, zombem ou até desprezem, ou por você ser crente, isto passa por desprezível e louco ao mundo. Mas Deus, Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 18 ao 29. Com uma simples queixada, Sansão teve a vitória. O que importa não é o tamanho da arma aos teus olhos, mas aquele que garantiu que esta arma você irá ser um vencedor. Quarto tópico, jumento que levou a Cristo. Dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho os seus vestidos,
puseram Jesus em cima. Lucas 19:30-35. E chegamos nos mais famosos dos jumentos. Assim como a jumenta de Balaão, este daqui não deixou de ser jumento, mas carregou o mestre. Podemos até dizer que estes animais foram agraciados por Deus, um podendo falar e outro carregar o Senhor. Este jumentinho nunca havia sido montado. Cristo quer total exclusividade nossa. Não podemos servir a dois senhores. É impossível ou pertencermos a Ele ou andarmos desgarrados procurando pastos onde não há. Segunda Reis, entravam em jumentos em Jerusalém. Assim foi com Davi e com Salomão. 1 Reis 1:32-40. Cumpriu-se a profecia que dizia que o rei humilde entraria montado em um jumentinho. Que privilégio desse jumento, anos antes até do seu nascimento. O Senhor prometera sua entrada em Jerusalém montada nele. Zacarias 9:9. Ninguém via o jumentinho, mas a Cristo. Assim deve ser em nossa vida. Não podemos ser notados, Cristo sim. O animal foi coberto com pano e o Senhor montou sobre ele. Certamente, ao entrar em Jerusalém, ele, o jumento, via toda aquela festa, mas tudo aquilo era por causa de Jesus. Glória a Deus por isso, porque esta é uma lição. Quando entrarmos em algum lugar ou o Senhor nos usar para realizar algo onde todos transbordem de alegria e de louvor, devemos compreender que não é por causa de nós, não fizemos nada, estamos só carregando o Senhor. É por causa dele a festa, e Jesus descesse do jumento e fosse andando, o jumento voltaria a ser um simples jumentinho. Com Cristo o jumento era feliz e percebia que todos aqueles louvores eram por causa daquele que ele carregava. Se levarmos Cristo para algum lugar e o efeito da sua chegada for esplendoroso, e será, temos que baixar os ânimos do nosso eu e notarmos, aleluia, é por causa dele. Salmos 115:1, Romanos 11:36, Mateus 5:16. É certo que muitos ainda temos que aprender do Senhor, e nada do que foi escrito nas Escrituras foi em vão. Romanos 15:4. Temos muito que colher destas passagens. Espero que o que aqui foi falado possa ter-lhe edificado. Busque mais o Senhor e Ele vai continuar falando contigo. Não seja como um instrumento temporário, seja a pessoa que Deus pode contar com você.